Olá pessoal, vamos lá começar a nossa 7ª aula e nessa aula nós vamos tratar grandezas físicas. Exatamente, grandezas que nós já começamos a utilizar, ok? E começamos pelo assunto velocidade, passamos pelo assunto aceleração, deslocamento, legal. E aqui a gente vai mostrar uma classificação entre elas. Joia? Nessa classificação, grandezas físicas, vamos começar pela ideia. Grandeza física é todo conceito físico que pode ser medido através de instrumentos de medida. Se tem um instrumento de medida, um equipamento que pode medir, então é uma grandeza física. Velocidade, velocímetro. Aceleração, acelerômetro. Temperatura, termômetro. Distância, metro. Então tem equipamento, então é uma grandeza física. Legal? Não tem equipamento, não é grandeza física. Portanto, as sensações humanas não podem ser grandezas físicas. O amor, existe amorímetro? Não existe. Então, não é grandeza física. Mas e o tristerômetro? Tem um medidor de depressão? Não tem, filho, não tem medidor de depressão. Então, não é grandeza física. Legal? Olha, vamos ver as grandezas físicas se dividindo em escalares, que são aquelas que não necessitam de orientação. O que é não necessitar de orientação? Elas não precisam dizer para onde vai, se está na vertical, se está na horizontal. Então, grandeza física escalar não necessita de orientação. Temos alguns exemplos para vocês. Está aí, ó, massa. Então, coloquei alguns exemplos. 2 kg. Você precisa dizer se é 2 para a direita, 2 para a esquerda, 2 kg deitado, 2 kg em pé? Não, 2 kg são 2 kg em qualquer direção, em qualquer sentido. Massa de 300 gramas, a mesma coisa, 300 gramas. Você pede 300 gramas de presunto. São 300 gramas se for para a direita. Se for para a esquerda, muda a massa? Não, filho, não muda. Tá? Se fosse assim, o cara deitado é magro, em pé é gordo. Pô, nada a ver, nada a ver. Depois, massa 5 toneladas também. Massa medida em 3 unidades para vocês. Quilograma, grama e tonelada. Mas o conceito massa, a grandeza física massa, não depende de orientação. Outra, volume. Comprei lá um balde de tinta, 3,6 litros. Em pé, 3,6. A deitada é menos, porque estava aberta a tampa. Que péssima, não valeu essa, conta outra, porque essa não valeu, tá bom. Depois eu conto outra, moçada, aqui lá, volume 290 ml, pega uma KS pra mim, eu quero tomar uma Totatola, então lá, 290 ml, beleza, mas em pé ou deitada? E se eu girar a garrafa, vai mudar o volume? Não vai mudar, se fosse assim, toma ela girando, vai que aumenta o volume, tá? Então, volume de 2 metros cúbicos, beleza? Então, volume de 2 metros cúbicos, ora, uma caixa d'água, 2 metros cúbicos, mas essa caixa tem que ficar virada para o norte, para o sul, é inclinada, se inclinar tombou, né? Então, moçada, ora, não, volume é volume independente da orientação. E o tempo? Também, 27 segundos, 4 horas, 3 dias, são unidades de tempo, segundos, horas, dias, mas o tempo não depende de orientação. Legal? Outra que não depende de orientação, energia, 500 joules, 90 quilocalorias, beleza? 350 kWh. Então são unidades e, consequentemente, a grandeza física e energia que não depende de orientação. Ok? Mesma coisa, você vai comer uma barrinha de cereal, 90 quilocalorias. Comer para o norte, tem um valor. Comer para o sul, outro valor? Não. Pica-pau, se for para o norte, é 90 positivo. Se for para o sul, é 90 negativo. Então eu emagreço. Eu como uma para o norte, como uma para o sul, zerou. Eu não engordo. Não dá certo. Tá? Ora, e potência? Potência. P igual a 4.500 watts. Potência no chuveiro. Comprei um chuveiro. Esse chuveiro precisa de orientação para ser instalado? Não, 4.500 watts em qualquer direção. 200 calorias por segundo, mesma coisa, potência. Que legal, grandezas físicas. Mas temos também as grandezas chamadas vetoriais, que necessitam de orientação. Essas sim precisam de direção e sentido. Tá joia? Ora, capau, então, olha lá, força, peso. 10 newtons vertical para baixo. Então, é uma força de 10 intensidade de newtons apontando para baixo. Então, eu estou dizendo a direção vertical e o sentido para baixo.
Velocidade, lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre ela? Olha lá, 80 km por hora, mas é para a direita ou para a esquerda? Aí, tá vendo como velocidade precisa de orientação? Então lá, horizontal para a direita. Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Que é a aceleração conhecida como campo gravitacional. Deve ser como? Vertical para baixo. Então tem orientação. Deslocamento, um corpo teve um delta S, outro assunto que nós já tratamos, 23 km para o sul. E os campos também são grandezas vetoriais. Por quê? A gravidade sempre vertical para baixo. O campo elétrico, nós vamos ver ainda, é um vetor, né? É uma grandeza vetorial porque ele é de afastamento da carga positiva, aproximação da carga negativa, então depende de orientação. O campo magnético também, sai do polo norte, vai para o polo sul, então depende de orientação. Tá joia? Agora, para representar as grandezas vetoriais, está aí, vetor, que é um segmento de reta orientado em apenas uma das suas extremidades. Então lá, representado ali um segmento de reta, uma seta, e a letrinha para identificá-lo. Então a letra V com uma setinha em cima. Aquela setinha em cima é só para dizer que V é uma grandeza vetorial. Tanto que eu vou ler como, lê-se vetor V. Então, se fosse um A com uma setinha em cima, vetor A. Se fosse B com uma setinha em cima, vetor B. Joia? Se for F com uma setinha em cima, vetor F. Legal, tá? O vetor, ele sempre vai possuir 3 características: módulo, direção e sentido. Douglas, por favor, joga na tela cheia para a gente ampliar para a galera. Olha que legal, moçada. O vetor possui sempre 3 características indissociáveis, certo? Um vetor sempre é representado por essas 3 coisinhas: módulo, direção e sentido. O que é módulo? O numeral e a unidade de medida. Tá? Então você fala assim, olha, 10 newtons. Lembra da força-peso de agora há pouco? A direção é o plano de ocorrência da grandeza física. Então, para onde que era o peso? Lembra? Vertical. E o sentido, para onde aponta? Para baixo. Olha, então sempre as 3 características indissociáveis. Legal? Muito bom. Vamos para o próximo aqui, onde eu vou ter o quê? A ideia chamada vetor oposto. Vetor com o mesmo módulo, com a mesma direção, mas com o sentido oposto. Essa direção ali, sentido oposto. Tá ok? Vamos representá-lo? Beleza? Sentido trocado. Beleza? Sentido trocado. Muito bem. Vetor oposto. E a comparação entre 2 vetores? Só são possíveis 2 comparações, moçada. Tá? Ou 2 vetores são iguais, e para serem iguais tem que ter mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Tá lá. O vetor A só é igual ao vetor B. Por quê? Porque tem o mesmo tamanho, quer dizer, mesmo módulo, mesma direção, ok? Estão no mesmo plano inclinado e o mesmo sentido, apontam, né, no mesmo sentido. Então, posso dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Show? Muito bem. Agora, se não forem iguais, eles serão o quê? Diferentes. Então, só cabem esses 2 tipos de comparação? Só, ou iguais ou diferentes. Para serem diferentes, basta que apenas uma das características seja diferente. Então, o vetor A e o vetor B. Pronto, ali no caso são 2 vetores, estão vendo ali embaixo? 2 vetores que têm tamanhos diferentes, direções e sentidos diferentes. Então, o vetor B é diferente do vetor A. Legal, né, moçada? Tranquilo? Ora, e a gente vai terminar essa primeira aula, essa aula 7, tá? Com o produto escalar. Onde eu falo o quê? Para você multiplicar um vetor por um escalar, o resultado vai ser um escalar. Coloquei ali, um vetorial, perdão. Então, ao se multiplicar um vetor por um escalar, eu tenho como resultado um vetor. Coloquei ali para vocês o vetor A. Está vendo ali? Vetor A. Tá joia? Ora, o que aconteceria se eu fizesse o dobro de A, do vetor A? 2VA. Olha lá, vamos lá. Opa! Olha lá. 2VA. O que aconteceu? Dupliquei o tamanho dele. Ao duplicar o tamanho dele, moçada, ele vai ficar 2 vezes maior que VA. Né? Então, é o produto de um escalar, um número, vezes o vetor VA. O que acontece? Dobrou o tamanho. Vamos triplicar o tamanho? Olha lá.
3VA. Vamos dividir o tamanho? VA dividido por 2. Vamos não só dividir o vetor, mas também inverter o seu sentido. Olha que legal, o vetor VB como menos VA sobre 2. Então, não só dividir o vetor, como também invertir o seu sentido. Olha que legal. Tá dando uma olhadinha? Joga na tela cheia para mim, Douglas. Pessoal, vê o que acontece. Então, lá, VB igual a 2VA. Então, você ficou com 2 vezes o tamanho de VA. VB como menos 3VA, ficou 3 vezes o tamanho de A, no sentido oposto. VB como VA sobre 2, metade do tamanho de VA. E VB como menos VA sobre 2, metade do VA, metade do vetor A, e dividido por 2. Legal? Muito bem. Meninos, meninas, então, com isso, nós terminamos com esses 2 exemplos. Produtos escalares. Peso, que é massa vezes gravidade, e força elétrica, que é carga vezes campo. 2 grandezas, 2 produtos escalares. Obrigado. Até a próxima aula, aula 8, quando nós trataremos, então, da soma de vetores. Valeu!